Bom, queridos, dando continuidade aqui, a nossa série aí sobre quem são as duas testemunhas lá do livro do Apocalipse, estaremos agora falando acerca do segundo candidato, que é Moisés, e que muitas pessoas dizem que ele ressuscitou, porque aparece no Monte da Transfiguração, ali junto com Elias, e também houve batalha acerca do seu corpo em Judas, capítulo 1, versículo 9, que foi o texto que a gente leu anteriormente. E também acredita-se, dizem que ele é uma das duas testemunhas, porque lá no texto das duas testemunhas, no versículo 6, diz que ele tem poder para transformar a água em sangue e também para enviar todo tipo de praga. E se faz referência a uma das testemunhas sendo Moisés, porque Moisés fez esses sinais também no seu ministério. Mas eu vou aqui começar a tratar desse assunto, mostrando que Moisés não pode ser, porque Moisés não ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia em nenhum lugar mostra que Moisés ressuscitou dentre os mortos. E se a Bíblia mostrasse que Moisés ressuscitou dentre os mortos, criaríamos um outro problema. A gente iria criar o problema de que Cristo é as primícias dos que dormem. Se Moisés foi o primeiro a ressuscitar, então Cristo não é mais as primícias. Então, dois textos da Bíblia estariam aí dizendo mentira. E a Bíblia não pode mentir. Como a Bíblia não diz que ele ressuscitou, eu prefiro acreditar que Moisés não ressuscitou dentre os mortos, e de fato ele não ressuscitou. Então vamos ver aqui então o porquê que dizem então que ele ressuscitou, não é? Vamos ler aqui o texto de Judas novamente, capítulo 1, versículo 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: que o Senhor te repreenda. Então houve aqui uma disputa acerca do corpo de Moisés. E muita gente diz assim, então houve ressurreição. Por que então iria disputar com o corpo de Moisés? Eu quero dizer aos irmãos aqui que certamente que se o corpo de Moisés estivesse fácil de ser encontrado, haveria uma disputa ali para colocar o corpo de Moisés como um objeto de idolatria. Então a minha desconfiança principal é essa, porque talvez Moisés se tornasse um objeto de idolatria, já que para os judeus ele é o maior ícone da antiga aliança, né? Ele, na verdade, ele é comparado aí ao próprio Cristo. Ele mesmo se comparou, né? Nos últimos dias Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvir, falando que ele é do naipe de Cristo. Então Moisés tem uma importância muito grande. É porque também que eu posso afirmar que ele poderia ter sido considerado um objeto de idolatria. Seria idolatrar o corpo dele, ou só os ossos, né? Porque certamente, queridos, que quando eles saíram para ir para a terra de Canaã, houve um período onde eles se voltaram contra o Senhor, e houve ali serpentes abrasadoras que foram enviadas para picar o povo de Israel. E foi erigido, Moisés então buscou o Senhor, e Deus disse para que ele fizesse uma imagem de uma cobra, de uma serpente, e para quem olhasse, as pessoas olhassem para aquela serpente, eles iriam ficar livres, né, da morte. Então essa serpente foi erigida, e mais tarde, no livro, não sei se é Crônicas, não me recordo agora, tem muito tempo que eu não li essa passagem, mas nos livros históricos, vamos colocar assim, Crônicas ou Reis, acontece que essa serpente ela começou a ser adorada pelo povo. E então é uma simples serpente, você imagina o próprio Moisés. Então eu acredito que foi escondido, houve essa guerra acerca do corpo entre Miguel e Satanás, justamente para ele não se tornar um objeto de idolatria. Essa é a minha opinião. Bom, mas será que ele ressuscitou dentre os mortos? Como eu disse, não pode ter sido Moisés o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, porque a Bíblia diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 20. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados.
Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, nos mostra que Cristo é as primícias dos que dormem. Então, Cristo foi o primeiro a voltar dentre os mortos. Ora, se prega que Moisés ressuscitou dentre os mortos, então Cristo deixa de ser as primícias. E tornamos esse texto da Bíblia como uma mentira. Então, nós temos que ter cuidado quando a gente for defender doutrinas. A gente pode estar invalidando passagens da palavra de Deus para querer confirmar aquilo que eu penso. Ora, está na cara que Cristo é as primícias dos que dormem, que Moisés não ressuscitou. Porque texto nenhum da Bíblia mostra que Moisés ressuscitou. Ah, pastor, mas tem aquele texto do Monte da Transfiguração. Bom, agora eu vou te dar uma luz em cima desse texto que eu acho, ou você vai gostar ou você vai me odiar. Mas vamos lá para o texto. Vamos ler primeiro Mateus capítulo 16, 27 e 28, que são alguns dias antes da transfiguração acontecer. Vamos lá, e vamos ler o texto da transfiguração. Mateus 16, do 27 ao 28, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então ele está falando que o Filho de Deus iria vir na glória com os seus anjos e retribuiria alguns segundo as suas obras. 28, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que são os discípulos, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ora, Jesus disse que alguns daqueles que estavam entre eles, entre os discípulos ali, iriam ver o Filho do Homem vir na sua glória, no seu reino. Eles iriam ver isso acontecer. Eles não provariam a morte antes disso acontecer. Ora, se a gente não tivesse prestando atenção, iríamos pensar que Jesus estava mentindo, porque o tempo se passou, os discípulos morreram, todos eles. Estamos aí em 2019 e Cristo ainda não veio na sua glória com seus anjos. Então Cristo estava mentindo? Não, Cristo estava falando de um acontecimento que eles iriam testemunhar alguns dias depois. Então 6 dias depois, nós podemos dizer aqui, 6 dias depois, em Mateus 17, do 1 ao 9, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, faremos aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus, e tocando-os disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Então, a pessoa talvez esteja dizendo assim: está vendo aí, pastor? Moisés apareceu com Elias, então Moisés ressuscitou dentre os mortos. Eu vou provar para você que aqui não se trata da ressurreição de Moisés no próximo vídeo.